Bom, vamos começar então. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar de mais uma Conresp. Para mim, para a Flavinha, para o Timóteo, é uma alegria podermos estar aqui vendo a família espírita reunida, não só os companheiros e companheiras aqui de Araraquara, mas também de diversas cidades da região, São Carlos, entre outras tantas cidades que aqui temos, corações que temos já a oportunidade de encontrar aqui nas redondezas, mas que podemos nos encontrar todos juntos, é uma alegria ainda amplificada. Que Jesus possa abençoar a nossa tarde de estudos e reflexões. Muitos dos que aqui estão aí desde de manhã, refletindo com a palestra do Adeilson, com os grupos de estudo, as rodas de conversa, assim como esses momentos de confraternização, no qual também aprendemos muito, e esperamos poder seguir nessa mesma toada, buscando refletir com o auxílio da mensagem espírita sobre esta habitação que ora nos acolhe, uma das moradas na infinita casa de Deus, aquela na qual, por ora, vamos desenvolvendo a nossa evolução. Então, que Jesus, que os bons espíritos possam nos manter nesse mesmo clima e bastante receptivos às inspirações que nos serão trazidas. E dentro dessa temática, que envolve um estudo não só da habitação planetária em que nos encontramos, mas também de alguns dos fenômenos que ainda são característicos desse planeta, na condição em que ainda se encontra, ainda um mundo de expiação e provas, transitando para outras dimensões do progresso, coube-nos falar nessa tarde sobre um tema que é delicado, uma das faces da lei divina talvez mais difíceis de compreender. Lembrando a divisão didática que os espíritos nos propuseram acerca das leis morais, os espíritos e Kardec, fazem essa divisão didática que nada tem de absoluta, mas que nos é útil para entender a lei em seus múltiplos aspectos. Eles ali nos apresentam 10 faces dessa lei divina ou natural. Tranquilo, pode deixar aqui que eu me ajusto. Põe aqui. Perfeito. Os espíritos ali nos apresentam 10 aspectos ou 10 faces dessa lei divina que em si mesma é una, mas podemos pensar numa espécie de diamante com diferentes faces, todas elas integradas harmoniosamente entre si. Então, fazendo ou propondo essa divisão, Kardec apresenta esses 10 aspectos, os espíritos aprovam a divisão que ele propõe da lei divina, dizendo que é uma divisão didática, que nada tem de absoluta, mas que seria útil para uma melhor compreensão da lei. E dentre esses 10 aspectos ou 10 faces da lei, vamos encontrar aquela que está diretamente associada ao tema que nos cabe nessa tarde, em que vamos conversar sobre flagelos destruidores. Esse tópico, digamos assim, é abordado pelos espíritos juntamente com Kardec dentro daquela lei que é conhecida como lei de destruição em O Livro dos Espíritos. Temos lá a lei de trabalho, lei de conservação, lei de sociedade e tal, e temos também a lei de destruição. E como dizíamos, essa talvez seja a face mais desafiadora para nós, espíritos ainda muito materializados, a quem falta, muitas das vezes, uma visão mais de conjunto, torna-se difícil a compreensão quanto a essa finalidade da lei de destruição. Se olharmos ao nosso redor, veremos a todo tempo a sua aplicação, a presença, a expressão dessa lei na natureza. Tudo na natureza, tudo aquilo que é material está constantemente sendo destruído, em verdade transformado, para dar campo, espaço a novas formas e apresentações da matéria.
Então, desde a folha que cai, murcha, seca e converte-se em adubo, alimentando a vida, a flor, que também passa pelo mesmo processo, também o fruto, os animais, a cadeia alimentar, que para muitos ainda hoje é extremamente desafiadora de se compreender quando não se entende a finalidade da lei de destruição. E esse é um ponto, aliás, sobre o qual Kardec vai fazer um estudo interessante, em mais de um momento na obra básica, sobre essa questão da destruição na natureza, que parece ser a princípio um contrassenso ante o Deus de bondade, de misericórdia, que nos é apresentado, seja pelo Evangelho, seja pela doutrina espírita. E assim outras tantas expressões dessa lei de destruição, dentre elas os ditos flagelos destruidores, que seriam expressões de maior monta, de maior alcance dessa mesma lei de destruição. Poderíamos pensar nas enfermidades, ou na peste, como era o termo mais utilizado antigamente, pandemias, epidemias. Poderíamos pensar nos fenômenos da natureza em mais larga escala, terremotos, maremotos, erupções. Poderíamos pensar até mesmo na fome, especialmente em outros tempos da humanidade, quando ainda não detínhamos tanto controle ou capacidade de produção alimentar. Então ela vai se manifestar de muitas maneiras, essa lei de destruição, aqui no enfoque que estamos dando em torno dos flagelos destruidores. E é sobre isso então que nós vamos conversar nessa tarde, claro, recorrendo à luz da doutrina espírita, para que possamos abrir horizontes e enxergar a vida em seu funcionamento para além daquilo que simplesmente nos fere os sentidos, para além daquilo que é mais imediato e que, se analisado dessa maneira tão superficialmente, pode apresentar-se até como uma aparente contradição ante a harmonia do cosmos, ante a harmonia e a bondade do Criador que nos é apresentada pelos Espíritos e pelo próprio Mestre. E para iniciar a nossa jornada reflexiva, vamos recorrer às palavras daquele que tem sido para muitos de nós na doutrina espírita um grande professor, especialmente no âmbito do Evangelho, e que foi, em uma de suas encarnações, uma vítima direta de um flagelo destruidor, de um dos mais marcantes flagelos destruidores da história da humanidade, que foi justamente a erupção do vulcão Vesúvio, que encobriu a cidade de Pompeia e outras cidades ou outras vilas ali nas redondezas, cidade essa que recentemente agora vem sendo escavada e cada vez mais nós vamos acessando o que ali ficou registrado. Vi uma notícia agora do mês de janeiro que eles escavaram mais uma grande região ali da cidade de Pompeia e chegaram a uma casa praticamente intacta. Os banhos da época, podemos notar como era a construção, os afrescos, todos os detalhes, inclusive os corpos que ali estavam, das pessoas que desencarnaram de maneira bem dolorosa, como se deu à época. Mas o nosso querido benfeitor Emmanuel estava lá, foi uma das vítimas desse flagelo destruidor, e a sua descrição no livro Há 2000 anos é impactante, do processo em si, do acontecimento, mas aquilo que ficou lá por séculos encoberto está agora servindo à ciência, está agora nos permitindo quase que tocar o passado. Eu me recordo que, vendo a reportagem, não me recordo agora se era da BBC ou de algum outro jornal, canal de mídia, eles colocaram ali um breve vídeo e algumas fotos de brincos que eram utilizados pela pessoa que morava ali naquela residência, até mesmo de moedas. E ao olhar para a moeda e para o brinco, eles estão absolutamente intactos, absolutamente bem conservados. Então você pensar que você pode tocar ali uma moeda que era de fato usada há 2000 anos, pouco menos que isso, ou em torno disso atrás, é realmente quase que com uma ponte para o passado. Emmanuel, portanto, nesse mesmo livro citado, Há 2000 anos, no capítulo de número 6 da segunda parte da obra, intitulado Alvoradas do Reino do Senhor, ele nos traz
uma informação muito interessante, na verdade, um discurso, um registro de uma experiência espiritual vivida pela sua noiva, que havia recém-desencarnado. Então, Lívia, como sabemos, desencarna no circo romano, é ali recebida por Simeão, o apóstolo da Samaria, e ela, juntamente com outros mártires, são conduzidos a uma região no mundo espiritual, onde teriam então a grata alegria e até surpresa de serem aquinhoados com a visita do próprio Mestre em espírito. Jesus, portanto, desce de esferas sublimadas para discursar, conversar com aqueles que eram alguns dos primeiros mártires. Vamos lembrar que as perseguições, elas começam antes daquilo que oficialmente foi informado ou ficou registrado na história humana. Ali, já no final da década de 50, como nos informa Emmanuel, muitos cristãos eram mortos de maneira, digamos, velada. Não era uma perseguição ostensiva aos cristãos ainda, como mais tarde Nero faria, mas eles eram lançados às feras como uma espécie de bodes expiatórios, ou mesmo pela sanha de ignorância, de insensatez do imperador à época e dos seus correligionários, né, digamos assim. Então eles já eram lançados às feras nos espetáculos que existiam no circo romano. Lívia então desencarna e passa por essa experiência espiritual. E o discurso do Mestre é fantástico. Por isso até o título do capítulo, Alvoradas do Reino do Senhor. Porque a fala de Jesus, ela como que é um reflexo de um outro discurso ou sermão seu muito conhecido, esse proferido enquanto estava entre nós e que ficou registrado no Evangelho, conhecido como o Sermão Profético, registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O Sermão Profético, como nós sabemos, ele é um descortinar dos panoramas do porvir. O Cristo, Espírito puro, portanto, abarcando horizontes que longe estamos de divisar, penetrando nos séculos, traz-nos alguns prognósticos, algumas perspectivas em relação ao futuro que agora vivemos. Muitos dos aspectos ali mencionados pelo Cristo, figuradamente, simbolicamente, estão encontrando seu cumprimento agora, aos tempos do Consolador. E não somos nós quem o falamos, são os próprios Espíritos. Aquela própria mensagem que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo ao prefácio, ali colocada por Allan Kardec, faz inúmeras referências ao sermão profético. Aquelas estrelas que cairiam do céu, aquelas trombetas, os anjos, não são senão referências diretas ao sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Sendo ali as estrelas cadentes, como os próprios Espíritos nos explicarão, inclusive em artigos da Revista Espírita, uma referência aos Espíritos que se espalhavam pela terra, anunciando os tempos que eram chegados. Então Jesus, ele abre horizontes, embora também se colocando na condição de criatura que é. Quanto ao período exato em que isso se dará, diz ele, nem os anjos, nem o Filho do Homem o sabem, só o Pai que está nos céus. Então ele traça algumas características desses acontecimentos, mas não precisa exatamente o tempo, porque uma série de fatores estão envolvidos, entre eles o livre-arbítrio da humanidade terrestre. Mas é muito interessante podemos fazer essa releitura do sermão profético à luz do Espiritismo, com as chaves que o Espiritismo nos proporciona. É o que em muitas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo encontraremos, ou em comentários de Emmanuel, em outros momentos, como mencionamos na Revista Espírita e tal, e é o que Emmanuel compartilha aqui conosco a partir dessa fala de Jesus no mundo espiritual. Ela é como que uma segunda versão do sermão profético, só que em palavras ainda mais diretas, porque ali ele falava a espíritos mais maduros. Como sabemos, a multidão
diante da multidão, Jesus muitas vezes se servia do símbolo, porque sabia que estava reservada ao tempo a compreensão do símbolo pela multidão. Os espíritos que se amadurecem, que vão amadurecendo, vão se tornando mais aptos a penetrarem nos símbolos, nas parábolas. Agora, aos discípulos, Jesus era mais direto em alguns ensinamentos, embora não pudesse também avançar muito, porque nem mesmo eles, àquele tempo, estavam preparados. Mas aqui no mundo espiritual, ele traz horizontes mais claros e definidos do que seria esse processo, inclusive falando do advento do Consolador. E aí o que nos chama a atenção nesse discurso de Jesus, que é um pouco mais extenso, é um trecho que nós recortamos, em que ele fala mais propriamente desses tempos de agora, porque ele vai fazendo um panorama, do passar do tempo, e vai mostrando, mencionando inclusive o desvio da sua doutrina, como que nós construiríamos em torno da sua mensagem algo bem distanciado daquilo que de fato ela é. Então ele vai falando desse processo de deturpação e tal, e ele fala, olha, quando a gente chegar no mais obscuro dessa deturpação, quando a própria fé for questionada em suas contribuições mais valiosas, como se deu ali no século XVIII, XIX, com um niilismo muito profundo em que a humanidade mergulhou, então enviarei o Consolador prometido. Mas ele fala também das lutas que marcariam esse processo de transição, como as menciona no próprio sermão profético. Mateus 24:7, Jesus menciona, e se levantará nação contra nação, reino contra reino, e existirão pestes, fomes, terremotos. Então Jesus ele traz um prognóstico que, claro, à luz da doutrina espírita, vamos interpretar não somente como flagelos de ordem material, mas poderemos pensar também em termos espirituais. E aí, em determinado momento, ele diz assim: sim, amados, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Então a gente vai ver que Jesus traz algumas falas fortes, meio que prevendo que o amadurecimento da humanidade, ainda muito cativa do egoísmo, do orgulho, do interesse pessoal, do apego às suas paixões, custaria à própria humanidade o desprender-se dessas paixões, muitas lágrimas, muito sangue. A se expressar, por exemplo, nos conflitos que ainda hoje apoquentam a humanidade terrestre, criam tantas dificuldades, tantas lágrimas e tantas dores. Então Jesus ele é forte aqui nesses prognósticos do porvir. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. O próprio planeta, portanto, diante dos abusos reiterados e seculares da humanidade, haveria um momento em que as suas entranhas, dentro dos mecanismos da lei natural, nada sobrenatural, nada que fuja ao escopo da lei divina, o próprio planeta se rasgaria em cataclismos com o intuito despertador para a humanidade terrestre. Cataclismos, flagelos destruidores, que em verdade, como irá analisar Kardec no livro A Gênese, que é a principal obra em que ele vai estudar esse aspecto, tanto da lei de destruição, quanto da própria evolução do orbe, os cataclismos, enfim, todos esses elementos associados. Isso existiu de todos os tempos e seguirá existindo. Contudo, existem momentos específicos em que isso pode de alguma maneira se acendrar. Por quê?
Existem outros fatores que a ciência humana talvez ainda não alcance por detrás de determinados acontecimentos. Quando tratamos, por exemplo, de uma pandemia, existirão fatores biológicos, existirão fatores de natureza mais física, material, mas existirão também fatores de natureza espiritual por detrás de flagelos como esse. Ou será que toda a psicosfera ainda tão adoecida da Terra não terá nenhum impacto na criação de determinadas experiências necessárias à humanidade terrestre? Ou será que tudo aquilo que André Luiz traz para nós, seja nas suas obras da conhecida série de André Luiz, seja no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele vai nos mostrando a interação entre mente e corpo, intermediada, claro, pelos fluidos, o próprio perispírito, será que tudo aquilo que ali nos é ensinado, por detrás de experiências coletivas, como uma pandemia, por exemplo, não estariam ali fatores associados à psicosfera ainda tão perturbada da humanidade terrestre? Tem aquela cena até conhecida em que o André Luiz vê uma nuvem sombria assim passando e aquilo chama a atenção dele, e os espíritos então mencionam que eram formas de pensamento adoecidas, muitas delas associadas por detrás, digamos assim, a processos de adoecimento que se manifestam no próprio soma orgânico, no próprio corpo físico. Então, o que nós estamos vendo aqui da parte de Emmanuel, que compartilha a fala do mestre, existem fatores por detrás de experiências como essa, os ditos flagelos, que ainda nos escapam. Obrigado. Que ainda nos escapam, mas que tudo opera dentro de um porquê. Tudo opera dentro de um propósito da lei divina. Então Jesus assim traz esse prognóstico. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi, como os meus emissários, ó Jerusalém, Jerusalém. Lembra-nos aquela cena do Evangelho em que Jesus, na sua última viagem a Jerusalém, em se aproximando da cidade, olha para a cidade e chora. Um dos únicos momentos no Evangelho em que está registrado o fato de Jesus ter chorado. Ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas que te envio. Quantas vezes não quis reunir os teus filhos, como uma galinha faz com os seus pintainhos, e não o quiseste. Ali é o Cristo que fala, humanidade, humanidade terrestre. Por que tanta rebeldia? Por que tanta resistência? Sendo que tamanho tem sido o influxo de luz, de trabalhadores em todos os séculos. Era como que uma visão também do porvir, até que se estabelecesse a nova Jerusalém, de que nos fala o livro de Apocalipse, porque ali Jerusalém é um símbolo da humanidade terrestre. Então Jesus diz que quando isso se desse, e de certo modo ainda vivemos imersos nisso, tantas e tantas lágrimas, tantas e tantas angústias, tantas e tantas guerras, tantos e tantos flagelos, muitos deles acentuados pela negligência humana, pela invigilância humana, pelo egoísmo humano, pelos abusos humanos, entre outros fatores que ainda caracterizam o mundo de expiação e provas. Quando nós chegássemos na culminância dessas dores do parto, como Jesus assim menciona no sermão profético, do alto ele olharia do seu templo de misericórdia com o mesmo carinho, com o mesmo amor com que sempre nos tem olhado, e nos enviaria então um novo Consolador, como de fato se deu, a fim de que ele pudesse abrir para nós horizontes de um novo tempo. E aí ele continua dizendo, mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade, como de fato nenhuma delas se perderá. Alguns espíritos vinculados a esse orbe até poderão ser relocados, mas onde estiverem, estarão sob o alcance do amor daquele que os recebeu como condutor desses bilhões de almas sob a sua tutela.
Trabalharemos, diz ele, com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres se reajustarem, ou melhor, reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Então eu trouxe esse trecho porque, a meu ver, temos aqui uma postura de análise fundamental quando vamos analisar a lei de destruição, os ditos flagelos destruidores. Essa postura que, aliás, está aqui presente não só na fala de Jesus, como na abordagem dos espíritos junto a Kardec, como na abordagem de Emmanuel e de outros benfeitores que vão tratar do tema. Sempre que vão falar da lei de destruição, sempre que vão falar das lutas, das convulsões, dos desafios que caracterizam o progresso humano, eles falam sim das lutas, dos desafios, mas terminam sempre falando do que vem depois. Isto é, da finalidade dessa face da lei divina, dessa expressão da lei divina. Porque as coisas se destroem? Não por capricho de Deus que espalha e semeia a esmo a destruição. As coisas se destroem para se transformarem e se aperfeiçoarem, abrindo novos horizontes de compreensão e vivência humana. Então Jesus aqui, ele não doura a pílula, ele não fala assim, será tranquilo, será indene, indolor, ninguém vai passar por dificuldade, ninguém vai sorrir sempre, ninguém vai deixar de sorrir sempre, ninguém vai chorar, não fala nada disso. E a realidade, a história nos mostra as lutas que têm sido, os desafios que ainda hoje caracterizam a humanidade, em pleno século XXI. Contudo, eles terminam sempre falando das esperanças que nos movem, que nos fazem ver além da simples e mera destruição, que é acontecimento temporário, efêmero, que diz respeito muito mais à matéria do que propriamente a questões do espírito, embora elas preparem também renovações no âmbito do espírito. Então é preciso sempre analisar esses acontecimentos, tendo por pano de fundo aquilo que preparam, para onde apontam. E é justamente essa abordagem de que os espíritos e Kardec se servirão a analisar esse tema em O Livro dos Espíritos ou no próprio livro A Gênese, em que o assunto é mais detalhado, especialmente no capítulo 18, quando Kardec vai falar dos tempos que são chegados e, dentro dessa temática maior, dessas convulsões que marcariam esses momentos. Convulsões, mais uma vez, que existem sempre na história da humanidade, mas que são mais acentuadas em momentos como esse. Jesus se refere a isso no seu já mencionado sermão profético como sendo as dores do parto. Quem está imerso no processo do parto, a mulher que está ali imersa, as dores do parto são realmente pungentes, desafiadoras. Mas quando se lembra da criança, quando se vê o primeiro choro da criança, eis que tudo aquilo é absolutamente ressignificado. Eu já não olho mais tanto para as dores do parto em si, eu vejo aquilo que vem depois, eu vejo a criança, o novo, que vai encontrando mais espaço. Pois bem, essa é uma perspectiva muito importante para penetrarmos esse tema, como dizíamos, delicado, porque senão nós corremos um grande risco de nos determos só no acontecimento em si, na dor,
na comoção que geralmente está associada aos chamados flagelos destruidores, sem olharmos as coisas mais de cima, como quem vê aquilo que está sendo preparado, como quem vê, para além dos corpos que por vezes perecem, o espírito que prossegue, que permanece para além disso. E em O Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar desse tema, juntamente com os benfeitores, especialmente nas questões de número 737 em diante, até a questão 740. E ali nós temos respostas muito interessantes dos Espíritos, algumas frases assim que nos são mais marcantes e que nos munem de compreensões-chave para entendermos o que são os flagelos destruidores. Qual o seu papel, digamos assim, dentro da ordem da criação. Então, na conhecida questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a indagação aos benfeitores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta dos Espíritos, já na sua primeira frase, trazendo talvez aquilo que seja mais essencial: para fazê-la progredir mais depressa. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos, prosseguem eles, ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para se apreciar com mais razoabilidade, com mais eficiência, digamos assim, os resultados associados àqueles flagelos destruidores. E aqui a gente começa a entrar na principal contribuição que o Espiritismo nos trará para o entendimento desses flagelos, que é a visão espiritual da vida. Porque ao materialista será absolutamente difícil ou impossível conciliar a ideia de um Deus misericordioso, bom e justo com os flagelos que ele vê ao seu redor. Ou mesmo com o funcionamento da natureza, em alguns de seus aspectos mais essenciais. Por exemplo, como dizíamos, por que os animais consomem uns aos outros? Por que existe a cadeia alimentar? Para quem olha só para corpos, talvez até poderia encontrar ali uma explicação no âmbito da teoria da evolução, etc., mas conciliar isso com Deus, para muitos é muito difícil. E por isso até Kardec se dedica, mais de um momento em seus textos, a tratar desse tema, porque ele dizia, para muitos isso é uma fonte de incredulidade. Que dirá então dos flagelos destruidores, que abarcam às vezes largas populações da humanidade? Analisar isso do ponto de vista da matéria é prendermos-nos em estreitezas, é não conseguirmos ver o ser que prossegue para além disso. Então, nós precisamos, é mais ou menos o que se depreende dessa resposta, para analisar esse tema, nós precisamos colocar as lentes do Espírito e analisar a vida do ponto de vista espiritual. Porque a grande verdade é, meus amigos, que todos os seres que já morreram na história da humanidade por meio de flagelos destruidores estão vivos. Estão aí reencarnados em algum lugar, aprendendo em algum lugar. Talvez alguns dos que aqui estão desencarnaram num maremoto, numa erupção de um vulcão, em algum flagelo destruidor do passado, em alguma pandemia. A grande verdade é que todos os seres que até hoje morreram por meio de flagelos destruidores estão vivos, estão trabalhando, estão bem, estão progredindo. Olha como muda por completo a nossa análise sobre os flagelos destruidores. Porque se eu me detenho no corpo, aquilo é assombroso, aquilo gera uma comoção, que de fato gera, porque é doloroso, existe a saudade. Não estamos propondo aqui uma indiferença diante desses acontecimentos. Agora, estamos propondo uma análise mais elevada desses acontecimentos. Porque Deus preocupa-se, acima de tudo, com espíritos e não com corpos. E se convém ao espírito perder o corpo para seguir dentro de uma linha de progresso, isso se dará nos mecanismos da vida. Porque o espírito é o objeto de solicitude do Criador.
Então aqui a gente entra dentro do plano de análise que o Espiritismo somente nos propicia, no que diz respeito a um assunto tão delicado. Quando nós analisamos a vida tal qual ela é, entendendo inclusive, como está tão claro para nós em O Livro dos Espíritos, mas é uma questão com a qual ainda temos muita dificuldade, dada a materialização do nosso espírito, entendendo que esta aqui não é a vida de fato, definitiva. O espírito que preexiste e sobrevive a tudo, que passa por tantos e tantos corpos, a vida espiritual, eis a vida de fato. E isso nos leva a algumas compreensões interessantes, e o próprio Kardec vai se servir desses exemplos, justamente para nos ajudar a mudar um pouco o nosso ponto de vista. Nós estamos aqui, basicamente, dentro de uma caixa escura, que tem o nome de corpo. Para manter essa caixa escura, a gente sua, tem que cuidar dela, tem que zelar pela higiene, pela saúde e tal, para manter essa caixa escura, que basicamente limita enormemente os nossos sentidos, até mesmo a nossa memória, que está boa parte dela abafada, obscurecida. E nós, ao nos referirmos aos que estão do lado de lá, nós nos dizemos os vivos e os denominamos os mortos. De maneira que Kardec serve-se desse exemplo, que acho muito interessante. Lamentamos quando um coração parte numa morte, que não foi uma morte antecipada, não foi uma morte buscada pelas vias do suicídio ou por meio de um assassinato, etc. Quando chega a hora de alguém partir, nós em geral lamentamos a partida. Claro, há o elemento da saudade e tudo mais, mas nós em geral lamentamos a partida. Isso seria, como diz Kardec, como alguém que, estando preso, vendo o companheiro querido sair da prisão, alguém dissesse: nossa, olha que pena, ele está saindo da prisão. Ou alguém que, estando internado no hospital, vendo o companheiro da maca ao lado sair, receber alta, a gente fala: nossa, olha que pena, está saindo do hospital. A pessoa que está voltando à vida real. Então veja como que o Espiritismo vai construindo em nós uma nova mentalidade na análise desses acontecimentos, que são simplesmente fluxos naturais da vida. A única diferença no caso de um flagelo destruidor é que temos um fluxo maior, num instante, num tempo, num local. Mas o fluxo natural da vida, voltando à vida que preexiste e sobrevive ao mundo material, porque estamos também informados, isso nem pelo Espiritismo, pela própria ciência, de que este planeta, que ora nos serve, que nos é tão útil, um dia será poeira cósmica, como já o foi um dia. E então, o que será de nós, os habitantes daqui? Muitos nem estaremos aqui, estaremos em outros rincões já do universo, porque isso se dará daqui a bilhões de anos. Em que condição estaremos? Talvez alguns já estarão até na condição de espíritos superiores, não precisando mais encarnar tanto. Então veja como que é preciso analisar as coisas de uma outra perspectiva, e é isso que os espíritos estão construindo aqui, juntamente com Allan Kardec, para nós. Olha, preciso é que se veja o objetivo, o horizonte. Mais à frente eles dizem: somente do vosso ponto de vista pessoal, e poderíamos acrescentar muito material, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido, às vezes, muitos séculos. Isso do ponto de vista de construções sociais mesmo. Às vezes implode-se uma sociedade para que ela se construa em novas bases, em novos valores sociais, espirituais mesmo falando. Às vezes do ponto de vista da própria terra, cataclismos surgem que cumprem um papel fundamental no próprio desenvolvimento do orbe, das formas, das espécies aqui. Um exemplo interessante que analisava esses dias, em 2017,
Saiu um artigo na Scientific Reports, que é um periódico associado à Nature, né, uma das principais divulgadoras, dos principais periódicos de divulgação científica do mundo, e eles faziam um estudo sobre o meteoro que caiu na Terra há 66 milhões de anos atrás, lá na península de Yucatán, aquele que foi responsável pela extinção em massa de 75% das espécies viventes da Terra. E é um estudo muito interessante. No caso, eu via o comentário de um pesquisador da NASA que estuda esses objetos e tal, na NetGeo, e ele falando sobre o estudo. E é interessante porque, assim, basicamente, o que eles concluíram, os pesquisadores? Depois, a BBC até fez um documentário também, chamado O Dia em que os Dinossauros Morreram. Um documentário muito interessante. E basicamente eles foram estudando e chegaram a notar o seguinte, que não foi o tamanho do asteroide o grande fator responsável pela extinção em massa, nem tampouco a velocidade com que ele atingiu, mas o exato local onde ele caiu. De modo que, se ele tivesse demorado alguns segundos a mais, ou adiantado alguns segundos a mais para cair na Terra, a chance de uma extinção em massa seria absolutamente diminuta. Porque ele caiu num local da Terra e só 13% da superfície da Terra apresentava uma composição de solo propícia para aquilo. Ele caiu num local da Terra em que havia uma grande reserva de hidrocarbonetos e de enxofre que foram então incendiados e que foram lançados na atmosfera em volumes estrondosos de partículas que geraram uma espécie de era do gelo que foi responsável pela extinção de 75% das espécies existentes na época. E aí, o cientista da NASA, ele falava assim, veja só, o azar dos dinossauros e a sorte dos mamíferos. Então, ele tratava nesses termos, o azar dos dinossauros e a sorte dos mamíferos. Por quê? Menos de 1 milhão de anos depois disso, os mamíferos passaram a dominar. Iniciou-se a era dos mamíferos, que viria a culminar no que nós temos hoje, nos corpos que nós temos hoje. Então, o que você nota a partir disso? Que o asteroide, ele foi milimetricamente calculado para atingir aquela região, naquele exato instante, alguns segundos depois, alguns segundos antes, o resultado teria sido absolutamente diverso. Mas naquele exato local, naquele instante, ele representou todas essas consequências, que foi o quê? Uma movimentação da espiritualidade para entrar numa nova era aqui na Terra, depois de toda a experimentação daquelas formas muito interessantes que tivemos nos dinossauros, era chegado o tempo de iniciar-se a preparação dos mamíferos e dos corpos que num longo e moroso processo seriam preparados para mais adiante receberem os espíritos. Então é algo direcionado, e aliás, tem até uma mensagem muito interessante do Emmanuel, chamada A Ciência da Terra, no capítulo 19 do livro Ação, Vida e Luz, em que ele fala inclusive dos meteoros e da condução que existe por detrás até mesmo de ocorrências como essas. Algo que pelos Espíritos já havia sido trabalhado também em O Livro dos Espíritos. Outro trecho de O Livro dos Espíritos que está muito associado a esse tema, está lá no capítulo que versa sobre a ação dos Espíritos na natureza. Questões 536 em diante, em que Kardec e os Espíritos vão nos trazer informações muito interessantes por detrás dos fenômenos da natureza, dizendo que muitas das vezes existe uma inteligência ali, uma condução até mesmo associada a fenômenos da natureza, que por ora as ciências do mundo não conseguem abarcar todas as forças por detrás, porque analisamos as forças físicas que já conseguimos mensurar, mas existem também influências espirituais, por exemplo, em tempestades, por exemplo, em outros fenômenos até mesmo geológicos, ou nesses meteoros, como Emmanuel explica nessa mensagem citada. É muito interessante esse tema. Há até um artigo de Kardec na Revista Espírita de setembro de 1859, chamado As Tempestades, em que ele trata, juntamente com os espíritos, da influência dos espíritos em tempestades, por exemplo, em períodos de guerra. Ele cita o caso da tempestade de Solferino, na Batalha de Solferino, que atrasou uma determinada tropa e que foi responsável, então, pela libertação da Itália, pela emancipação da Itália.
E ali o Espírito diz a Kardec, a espiritualidade esteve por detrás. Porque existem muitos desses acontecimentos que parecem assim estranhos, que parecem ter cumprido um papel tão importante que a gente julga só de natureza material, mas que existem ali também forças espirituais, uma condução espiritual por detrás. Então, uma fonte, mais um elemento de compreensão muito interessante está para nós nessa parte da ação dos espíritos sobre a natureza, questões 536 em diante, em que basicamente lá os espíritos responderam a Kardec: tudo que ocorre em termos de fenômeno da natureza tem a sua razão de ser e não ocorre sem a permissão de Deus. Voltando à questão dos flagelos em si, a resposta dos espíritos, Kardec faz a pergunta na sequência que creio muitos de nós faríamos. Os espíritos haviam acabado de dizer que a finalidade dos flagelos destruidores é, por vezes, acelerar processos que demorariam muito mais não fosse a manifestação daquele flagelo. E por isso talvez se acentuem em momentos de transformação mais visceral como o que vivemos, ou possam se acentuar. Lembrando que Kardec faz sempre questão de frisar que os principais cataclismos e flagelos que marcam momentos como este de transição não são de ordem material. Embora esses sempre existirem, possam se acentuar em momentos como esse, os principais flagelos são de natureza espiritual. Esse é outro aspecto importante que precisaremos entender. Porque os flagelos materiais, destruidores de natureza material, sua ação termina no túmulo. Agora, os flagelos destruidores de natureza moral, sua ação vai além do túmulo. E são a grande causa de infelicidade da humanidade ainda hoje. A grande causa que nos impede ainda de construir, portanto, que destrói os nossos anseios de uma felicidade mais duradoura, de uma humanidade mais justa. São flagelos de ordem moral. E esses seriam os grandes cataclismos em momentos como este. Voltando àquela fala de Jesus acerca do sermão profético ou desses períodos de transição, o mestre diz: nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, pestes existirão, fomes, terremotos. Podemos pensar isso em termos materiais, mas podemos pensar também em termos materiais. Se existe fome ainda no mundo de ordem material, existe também fome de ordem moral e espiritual, que causa o flagelo da angústia, do desespero em milhões e milhões de almas. Fome essa que perdura após o túmulo. Se existem pestes, pandemias de ordem física, material, existem adoecimentos, pandemias de ordem espiritual muito mais graves e destrutivos que ainda abalam a sociedade terrestre. Pandemias essas que se estendem para além do túmulo, do egoísmo, por exemplo, os desajustes, desequilíbrios íntimos, psíquicos, que acompanham o espírito para além do túmulo, que tem um poder de contágio às vezes maior e mais danoso do que os agentes patógenos que temos aqui no mundo físico, que alcançam o nosso corpo. Por isso Jesus diria: não temais aquilo que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temais ou temei antes aquilo que pode lançar a alma no inferno. Ou seja, mais preocupados deveremos estar do que possíveis flagelos materiais que possam ocorrer, deveremos estar com os flagelos morais que ainda assolam a humanidade terrestre. Mais destrutivos, mais danosos são o egoísmo, o orgulho, a ignorância espiritual, porque se estendem no seu alcance até mesmo para além do comum. E é sobre esse, sobretudo, que precisaremos estar atentos com o advento do conhecimento espírita e do Evangelho. Então Kardec faz a pergunta seguinte aos espíritos, indagando: tá, mas Deus não teria outros meios de fazer a humanidade progredir, sem que fosse preciso recorrer aos ditos flagelos destruidores? E os espíritos respondem: sim, e o faz todos os dias. Porque hoje, sobretudo, o conhecimento circula de maneira muito mais abrangente para a humanidade terrestre. Então Deus a todos dá os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. A todo que queira, a todo aquele que queira, aí está algum conhecimento espiritual de alguma denominação religiosa, alguma tradição espiritual que nos poderá orientar.
No entanto, dizem os Espíritos, as criaturas humanas muitas vezes se fazem refratárias, resistem em progredir. E aí, mais propriamente, que os flagelos destruidores terão também um papel de tirar-nos daquela posição de soberba em que muitas vezes nos colocamos, ou seja, tirar a humanidade do seu pedestal de orgulho e de vaidade e fazer-nos sentir a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Porque experiências assim mais marcantes que alcançam uma coletividade de modo mais geral, elas têm um poder maior de nos levar a refletir sobre a efemeridade desta vida aqui, de tudo que tocamos, de tudo aquilo que se faz ou se constrói. De repente, com um acontecimento, tudo vai por terra. E então a criatura humana é impelida a refletir: bem, o que faço aqui então? O que é o objetivo da vida? Se um simples acontecimento, um fenômeno da natureza pode pôr tudo por terra. A humanidade, o ser humano fica mais próximo da sua fragilidade, da sua fraqueza, volta à sua condição de criatura, é impelido a se fazer mais humilde, a aprender mais resignação. Então cumprem também esse papel os ditos flagelos destruidores. Estamos aí, recém-saídos de uma pandemia, muitos e muitos corações viram entes queridos partir, mas quando olhávamos o noticiário, aquelas informações todas, éramos colocados diante dessa realidade, como a vida física é frágil, como ela é um sopro, como às vezes corremos por anos a fio, atrás de quimeras, de construções materiais, para ver tudo retornar ao pó, da noite para o dia. Então o ser humano, se não está ainda tão embotado em suas análises mais íntimas, ele é impelido a refletir sobre a transcendência, sobre o que vai além da matéria, em momentos como esse, de uma comoção maior, em que a morte nos mostra que ela está como servidora da vida, não como antagonista da vida. É o que o Espiritismo irá nos ensinar. Então também tem essa finalidade, esses ditos flagelos destruidores. Mas o mais importante, talvez, como lidar então com eles? É possível debelá-los, evitá-los, preveni-los? Kardec também fará essa pergunta. É fascinante porque Kardec, ele como que vai nos conduzindo mesmo pela mão, ele vai abrindo os caminhos. Antes mesmo de expressarmos uma próxima dúvida, ele já vem na resposta seguinte com a dúvida que expressaríamos a partir daquilo que foi estudado anteriormente. É fascinante ver o modo de pensar de Kardec, como que de um problema ele consegue encadear uma consequência, um desdobramento lógico e natural desse problema na questão subsequente. Então, um pouco mais à frente, já na questão de número 741, Kardec pergunta: dado é então ao homem conjurar os flagelos destruidores? E os Espíritos trarão uma resposta interessante, dizendo que em alguns casos sim, em outros não. Alguns dos ditos flagelos destruidores, dirão os Espíritos, nascem da imprevidência humana, ou da negligência humana, da insensatez humana. Um exemplo, um dos flagelos que era mais comum em outros tempos, na antiguidade, porque ainda não dominávamos tanto a capacidade produtiva, por exemplo, a geração de alimentos, o flagelo da fome. No passado, o flagelo da fome não estava tanto sob a nossa capacidade de evitá-lo ou preveni-lo. Só com o tempo, com o desenvolvimento da ciência, da maquinaria, do entendimento das leis da natureza, é que a humanidade foi se tornando capaz de produzir alimento para nutrir a todos. Mas alguém poderá dizer: mas o flagelo da fome ainda existe. Ora, se ele existe ainda hoje, é por conta da nossa negligência, é por conta do nosso egoísmo, da nossa insensatez. Então veja, é um tipo de flagelo que outrora era aterrador, ceifava milhares e milhares de vidas. Temos registros na história de grandes períodos de fome nessa ou naquela região, e a humanidade não tinha tantos recursos para lidar com aquilo. Hoje nós temos. Em nos dando as mãos, nações,
poderíamos facilmente debelar esse flagelo, mas ele ainda existe. Por pura negligência, por pura imprevidência, por pura insensatez humana. Então aqui a gente tem, acompanhando a evolução da humanidade, uma própria renovação da nossa relação com esses ditos flagelos destruidores. Aqui um dos tipos de flagelos, que seria a fome. Outro, a peste. Outrora, a peste afaceávamos também sem muitos recursos com que lidar com ela, porque mal sabíamos o que causava aquelas enfermidades, aquelas pandemias, aquelas epidemias. Com o tempo, especialmente nos últimos séculos, com o desenvolvimento da ciência, fomos descobrindo a causa, o funcionamento de muitas dessas pestes, enfermidades, doenças, e encontrando os meios de debelá-las. Ainda hoje existem elas, e às vezes com alcance significativo, sim, e muitas das vezes não porque faltam recursos para vencê-las, mas por imprevidência humana, por não sermos previdentes, por não usarmos os recursos que já temos, ou porque determinados países, determinadas regiões ainda não conseguem contar com recursos que outras já detêm, e pelo nosso egoísmo ainda cerceamos esses recursos. Mas veja quantas vitórias já sobre o flagelo das enfermidades, das pandemias ou da peste. Agora existem outros flagelos que estão para além de nossa alçada, que realmente nos escapam. Um meteoro, por exemplo, a erupção de um vulcão, vamos no máximo conseguindo nos prevenir. Um maremoto, colocamos nas sirenes, temos medições que nos permitem ver, olha, ocorreu um maremoto, preparemos-nos, portanto, e ainda assim às vezes somos surpreendidos. Nesse caso, dizem os Espíritos, existem flagelos que estão nos desígnios de Deus e que faz parte das experiências necessárias a uma coletividade de espíritos que encontrarão largas compensações em sua jornada além, porque lembrando, mais uma vez, absolutamente nenhum dos espíritos que já morreu ou morrerá de flagelos deste mundo está destruído. Pelo contrário, estão aí vivos, trabalhando, operando, aprendendo em algum lugar desta terra, no plano dos encarnados ou não. Porque essa é a força da vida, dádiva por nós recebida de Deus e que jamais haveremos de perder. Mas mesmo nesses flagelos que não nos é ditado, não nos é possível de todo debelá-los, dizem os Espíritos, muitas das vezes nós os agravamos pela nossa negligência. E é o que a humanidade será impelida a refletir na sua atualidade, nos tempos que ora vivemos. Temos lidado com o planeta, temos lidado com a natureza de maneira muito negligente, de maneira muito imprevidente. Naturalmente que um preço natural surgirá, como consequência natural da nossa própria sementeira enquanto humanidade, até que aprendamos a fazer parte deste planeta, a nos integrarmos à natureza como elementos conscientes do papel que lhes cabe na criação. Aquela imagem muito interessante que está ali transmitida no livro de Gênesis, a imagem de Adão, que recebe a incumbência de Deus de ser o rei da criação, ela tem sido por nós mal interpretada até aqui, porque enganados pelo nosso orgulho, pela nossa pretensão, acreditamos que sermos os reis da criação é abusarmos sem qualquer medida ou critério dos recursos que a natureza nos dá. Mas aprenderemos cedo ou tarde, esperamos que quanto antes possível, que ser rei da criação é servirmos conscientemente dos recursos benditos que Deus nos dá por meio da natureza. Utilizando sim dos nossos engenhos, daquela que é a nossa principal potência aliada à vontade, que é a inteligência, para sim transformarmos a matéria, para sim aproveitarmos, ganharmos em eficiência na utilização, na integração junto à natureza, mas pensando também nas consequências, pensando que deveremos ser os primeiros a ter o cuidado em zelar pela nossa própria casa planetária, evitando amplificar ou multiplicar essa expressão da lei divina, a lei de destruição, mais do que seria necessário.
Porque existem sim experiências, dizem mais uma vez os Espíritos, que estão nos programas divinos para essa ou para aquela coletividade. Mas não precisamos nós, pela nossa insensatez, pela nossa ganância, agravar o que poderia ser por nós atenuado, se vivêssemos com mais consciência do que de fato é essa incumbência que recebemos. Sermos os reis da criação, mas reis não nos moldes dos antigos reis e imperadores que abusavam, que espoliavam de seu poder e de suas fortunas, bem como das nações ao seu redor. Reis segundo o molde do Rei dos Reis, daquele que nos ensinou que maior é o que mais serve, daquele que nos ensinou que rei de fato é aquele que busca zelar pelos demais, pelo todo, pelo bem comum, pela harmonia comum. Estaremos então adquirindo a verdadeira consciência da incumbência que nos foi dado enquanto filhos já dotados da razão na casa de nosso Pai. Então, em termos de perspectiva espírita sobre esse tema, pensamos sempre que o mais fundamental é isso. Ante comoções, desafios ou lutas que por vezes surjam nos horizontes, na forma desses flagelos, temos sempre em mente que nós somos espíritos, assim como aqueles que assim partem. Poderemos sim chorar ante a dor de muitas famílias, de muitos corações, da partida, do distanciamento, mas que saibamos seguir com esperança, olhando para aquilo que está sendo preparado, uma humanidade mais lúcida, quanto ao que de fato é a vida, quanto ao que de fato é a nossa condição nesse mundo. E é de certo modo isso que Kardec vai trabalhar de maneira tão lúcida no principal capítulo em que vai tratar desse tema, mais uma vez, o capítulo 18 do livro A Gênese, especialmente na parte ali mais final do capítulo, quando ele está no subtópico A Geração Nova, em que ele fala da renovação espiritual pela qual a humanidade está passando, ajudando-nos a entender aquilo que Jesus mencionou lá atrás no Evangelho, porque ele fala assim: e essas coisas não passarão até que essa geração tenha passado. E aí, quem ouviu o sermão de Jesus naqueles tempos poderia achar que tudo aquilo que ele descreve estava para acontecer na próxima geração, ali, 50 anos depois, 100 anos depois. E essa foi uma grande expectativa de muitos dos cristãos, porque eles esperavam que tudo aquilo que Jesus descreveu se daria no tempo de uma geração física. Mas Jesus não falava de uma geração física, Jesus falava de uma geração espiritual. E é exatamente o que Kardec vai explicar quando trata da geração nova. Novos espíritos, ou mesmo os antigos, mas mais maduros, com uma nova perspectiva perante a vida, com novos valores, que nos faça, portanto, aproveitar de uma maneira diferente a encarnação e a nossa passagem por aqui. Então, falando dessa construção da geração nova, Kardec frisa que esses cataclismos ou flagelos destruidores, muitas vezes terão também ainda uma outra função, que é a de agilizar as trocas entre os dois planos, levando às vezes espíritos que terão outras experiências a viver no mundo espiritual, ou mesmo até já em outros orbes, e abrindo campo para a chegada de novos espíritos que trarão novos elementos e novas compreensões à humanidade terrestre. Portanto, os flagelos servem também ao propósito de dinamizar, diz Kardec, dizem os espíritos, as trocas entre os dois planos da vida para que se dê a renovação do planeta Terra, da humanidade terrestre. Por isso ele diz assim, no item 33 do capítulo 18, quando insulado e individual, esse melhoramento dos indivíduos passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça, que é o que os Espíritos disseram lá em O Livro dos Espíritos: alcançar mais rapidamente uma nova ordem de coisas, fundamentos que já não são mais tão sólidos para que a sociedade possa construir sobre eles, de repente são implodidos para que a humanidade construa sobre bases mais sólidas o seu porvir. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques
que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Este sim, o grande objeto da solicitude de Deus, como está lá na questão 738 do Livro dos Espíritos. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Um fator dinamizador, portanto. Porque às vezes permanecemos naquele estado meio estagnado, meio morno, que é uma das piores condições em que podemos estar, seja como indivíduos, seja como coletividades, e é preciso então um chacoalhão, por vezes doloroso, que nos faça despertar para novos horizontes. Há uma frase do Emmanuel que eu gosto bastante, que está no prefácio do livro Falando da Terra, que tanto se aplica a indivíduos como também a sociedades. Ele diz assim: a gazela desperta com o canto de um pássaro, a rocha, no entanto, somente com a explosão de uma dinamite. Então, a depender da condição do espírito, o despertar pode surgir na forma de um convite ao trabalho, de uma nova ideia que surja, mas a depender da condição do espírito da coletividade, o despertar talvez virá somente por meio da explosão de uma dinamite, ou seja, de experiências mais dolorosas que chacoalhem as próprias bases daquela coletividade, daquele povo, daquele país, ou mesmo da humanidade como um todo. É de notar-se, prossegue Kardec, que em todas as épocas da história, às grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso dinamizado, de progresso acelerado. Foi por conta de grandes flagelos, por exemplo, a peste, as enfermidades, que a ciência e a medicina deu grandes saltos, mesmo a física, mesmo outras tantas áreas da ciência, buscando lidar com esses ditos flagelos, a gente foi encontrando meios de progredir, acionando a inteligência e a inteligência operando em conjunto. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. E aí Kardec conclui no último parágrafo dessa parte, dizendo aquilo que, a nosso ver, é o essencial. Ele diz assim: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Então, do ponto de vista material, é nisso onde vamos desaguar. Essa é a consequência que chegaremos. Torna-se uma fonte de incredulidade. Não há como conceber um Deus justo, bondoso, misericordioso com aquilo que se vê no mundo, com aquilo que se vê na natureza. Agora, permanece adstrito a esse horizonte tão estreito quem o quer. Na atualidade do mundo, temos já lentes do Espírito, telescópios do Espírito, que nos permitem ver tão mais além. Por isso a bênção da doutrina espírita, que surge justamente nesse momento, de tempos tão desafiadores da humanidade, abalando as próprias estruturas da sociedade, como ela está configurada, porque estamos tratando agora de uma mudança completa de paradigma. A era da matéria vai perdendo seu espaço e vai se afirmando cada vez mais forte e eloquente a era do Espírito, para os que estiverem olhos de ver, para os que quiserem se servir dessas lentes que o Espiritismo espalha gratuitamente a mancheias para todos que as quiserem ter. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói um envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Poderão gerar uma comoção? Sim. Lágrimas de saudade? Também. Compulsão? Sim. Mas não pavor, não medo, não desespero, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, como diria Paulo, à luz da compreensão espiritual da vida, onde está, ó morte, a tua vitória? Já que em tudo, para onde olhamos, a vida. Vida visível com esses olhos, ou vida invisível, mas que abunda em toda parte. É o que o Espiritismo nos faz ver. Portanto, como temer? O que vai acontecer com a Terra nesses tempos? O que temer, gente?
nada do que diga respeito ao corpo, ou que possa alcançar o corpo. A única coisa que deveremos de fato temer é aquilo que ainda nos consome, o ser espiritual. O egoísmo que ainda nos contamine, o contágio das ilusões materiais. Isso sim, deveremos temer. Como Jesus mesmo disse, não temeis, não temais aquilo que pode matar o corpo, mas que não pode matar a alma. Temei antes o que leva a alma ao inferno, e aqui é óbvio que Jesus não se refere ao inferno material, mas ao inferno das ilusões, dos arrependimentos tardios, dos vícios e das paixões. Então não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados. Dado que, de uma forma ou de outra, a isso hão de todos sempre chegar. Porque é sine qua non, é inexorável. Este corpo haveremos de deixar. E se não é uma morte buscada pela fuga aos deveres, na antecipação do retorno, que aí sim é muito doloroso, a morte para aquele que bem viveu é simples libertação. É o cativo a quem as portas da prisão se abrem. É o que estava internado que recebe enfim alta, podendo expandir agora os sentidos, as experiências do lado de lá. O que nos faz lembrar de uma outra frase de Paulo que precisa ser muito bem entendida no contexto de uma visão espiritual e lúcida da vida. Quando ele diz na sua carta aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para quem vive aproveitando no melhor sentido a encarnação, crescendo, aprendendo, desenvolvendo, se realizando para o bem, isso é viver em Cristo? Para esse, gente, morrer é lucro. Aqui, sozinho ou junto, de um jeito ou do outro, é voltar à vida tal qual é, tão mais ampla e expandida. É o que o Espiritismo nos faz ver. Os incrédulos, termina Kardec, rirão destas coisas. E de fato é assim. Tentemos abordar o tema diante daquele coração que não está minimamente aberto às questões espirituais. No mínimo terá um olhar de desprezo ou de incredulidade. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas. Mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno, como os outros. E então o que lhes acontecerá? Eles dizem nada, viverão no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. A abrir os olhos para compreender que a vida é dádiva divina, a nós ofertada, e que não encontra na criação qualquer antítese que se lhe anteponha. Diria Emmanuel: da morte fugiremos ou escaparemos ainda inúmeras vezes, mas da vida, meus amigos, jamais. Seja, portanto, a nossa desencarnação, venha o que vier em termos de humanidade, experiências necessárias, o que temer, senão ainda o egoísmo e a ilusão que há em nós. Que com Jesus e com Kardec, os nossos horizontes se abram, os nossos olhos também, e principalmente o nosso coração se liberte, para que, vivendo em Cristo para nós, o morrer seja simples libertação. Que Jesus a todos nos abençoe e bendigamos assim essa luminosa doutrina espírita, que mesmo em temas tão delicados, nos abre assim horizontes tão sublimes e esperançosos. A todos, muita luz e muita paz.